salvação a quem clama, Jesus. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Não tem outro tesouro além de ti. És meu bem maior. E tudo é para ti, provém de ti. Jesus, és tudo pra mim. Teu nome é poderoso. Teu nome é glorioso. Teu nome traz salvação a quem clama, Jesus. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Não há nome como o teu. Não há. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Não há nome como o teu. Nós te louvamos, Senhor. Não há nome como o teu. Só tu és Deus. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Não há nome como o teu. Tão doce é o teu nome, Jesus. Senhor, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Entregamos a Ti, ó Pai, tudo aquilo que nós temos no nosso coração nesta noite, Senhor, para Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Estaremos agora, Senhor, ouvindo da Tua palavra, Pai. Que os nossos corações possam estar preparados, ó Deus, para receber, Senhor, a Tua palavra. Que ela caia em boa terra, Senhor. Possamos ser alimentados, Deus. Possamos, Senhor, receber de Ti, ó Pai, aquilo que Tu tens para cada um, Senhor. Cada um que está a ver, está a ouvir, Senhor, nesta noite, Senhor. Que a Tua palavra possa ir de encontro, Senhor, daquilo que nós necessitamos, ó Deus, nesses tempos difíceis em que estamos a viver. Mas que possamos, Senhor, com fé, ó Deus, possamos continuar a dizer: tão doce é o Teu nome. E que não há nome como o Teu. Tão doce é o Teu nome. Vamos louvar ao Senhor. Vamos continuar na presença do Senhor. Amém.
perto quero estar. Meu Deus, de ti deixo tudo para trás, para sentir o amor que dá. És o meu desejo, não há como luto, ninguém se compara a ti, que traz amor e paz sem fim. Quero estar, meu Deus, de ti. És meu desejo, és tudo que eu preciso, és meu. Contigo eu quero estar, perto quero estar. Meu Deus, de ti deixo tudo para trás, para sentir o amor que dá. És o meu desejo, não há como não há, ninguém se compara a ti.
Amém. É nosso desejo querermos estar com Cristo e mesmo nos tempos em que vivemos, difíceis, que cada dia possamos estar com Ele e entregar todas as nossas vidas ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós e continuará a fazê-lo também. E nesta noite eu gostaria de pensar convosco, hoje não acerca do livro de Atos, deixamos isso para a próxima semana, mas pegando naquilo que temos estudado durante a semana em Olé e olhando para o livro de Juízes, e vamos pegar então onde terminamos e chegamos a Gedeão. E Gedeão é alguém que nos ensina algumas lições importantes sobre como devemos viver o nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Deus. E nós vimos que Deus vai processar todo o processo de salvação em 3 fases. Vimos a primeira fase da ação de Deus, em que, depois de estudarmos todo o contexto, ali dos versículos 1 ao versículo 6, estudámos depois a primeira grande lição que aprendemos com Gedeão. É que quando há arrependimento, quando há clamor, o Senhor, Ele atende à oração do seu povo. E nós vemos isto de forma clara a partir do versículo 6. E nesse momento Deus começa e desencadeia todo um processo que vai conduzir à libertação do povo israelita que vivia sob a opressão inimiga dos medianitas. E Deus começa por enviar um profeta, Deus começa por enviar a palavra, porque ainda hoje é o princípio, é a palavra que traz arrependimento aos nossos corações. Então Deus envia um profeta, não sabemos o nome, com uma mensagem, com uma exortação. Deus quer conduzir o povo de volta ao arrependimento, não um arrependimento superficial, mas um arrependimento genuíno que resulte numa transformação, que resulte num retorno à adoração, que resulte num retorno ao culto, que eles possam voltar a ter um relacionamento com Deus. Então vimos que antes da libertação, então Deus começa por enviar um profeta. E agora vamos à segunda fase da ação. E se Deus começa por enviar a palavra, o sermão, uma mensagem de exortação, uma mensagem de arrependimento, agora Deus vai enviar outra coisa que vem antes do arrependimento, que é a graça. E é interessante a forma como Deus faz tudo isto, não é? E a graça é revelada na forma como Deus chama, Deus prepara e Deus envia Gedeão e dá a vitória. E agora então vamos olhar para Gedeão, e a história de Gedeão é uma lição de vida para todos nós. É interessante que quando olhamos para Gedeão podemos encontrar ou ver nela o que a graça de Deus pode fazer na vida daqueles a quem Deus salva, a quem Deus chama. Na história de Gedeão podemos ver a graça, ou seja, a capacitação que vem do alto para executarmos o propósito para o qual nós fomos salvos. Na história de Gedeão, nós podemos ver a motivação que apenas Deus pode dar a cada um de nós. Na história de Gedeão, nós vemos um Deus que escolhe aqueles que se julgam fracos e incapacitados para realizar uma tarefa impossível. E eu acredito que Deus ainda continua a chamar, Deus ainda continua a levantar a sua igreja para realizar o impossível. E nós vimos anteriormente que Israel vivia num tempo difícil da sua história. Era um povo dominado, era um povo que vivia oprimido pelos seus inimigos. A palavra de Deus diz-nos que durante 7 anos eles sofreram à mão dos medianitas e sofreram de forma terrível e cruel, que juntamente com os amalequitas e povos do Oriente,
quando chegava a altura das colheitas, eles entravam na terra de Canaã, eles sitiavam, eles roubavam, eles destruíam, eles matavam e levavam tudo, deixando o povo na completa miséria e destruição. Esta era a realidade do povo de Israel no tempo de Gideão. E Deus, quando envia um profeta, Deus vai dizer que a causa pela qual eles estavam a sofrer desta forma era por causa do pecado. Então Deus precisou de trabalhar para trazer o povo de volta ao arrependimento. Então, nesta segunda fase, Deus vai então convocar Gideão para a tarefa de libertar o seu povo da opressão dos inimigos. E logo aqui nós encontramos uma lição extraordinária para nós. Podemos nós dizer que Deus, Ele será sempre mais santo e será sempre mais misericordioso do que nós. Vejam que o povo clamou, Deus enviou um profeta com uma resposta. Claro que parece-nos a nós que a resposta seria muito mais severa do que a resposta que daríamos a alguém que implorasse por misericórdia. Mas deixem-me pôr as coisas de outra forma. O que é que nós daríamos a alguém que sempre vivia sistematicamente ao ir ao rio? Que resposta daríamos a alguém que sistematicamente vivia prestes a afogar-se? Não é sinal de amor mostrarmos o grande erro que é dessa pessoa continuar a caminhar tão perto da água? E vejam o que é que Deus faz. Deus ainda assim, e nós não vemos nenhum sinal de arrependimento por parte do povo, ainda assim, sem que o povo se arrependa, Deus chama, Deus prepara o seu libertador. E esta resposta, sem dúvida, demonstra que Deus Ele é mais santo e Ele é mais misericordioso do que nós, porque nós nunca daríamos uma resposta como Deus dá ao povo de Israel. Vamos ver Juízes 6, versículo 11. E lá diz assim o texto sagrado: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, sua bezerrita. E Gideão, seu filho, estava a malhar o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Vejam que o verso 11 não demonstra qualquer tipo de arrependimento por parte do povo. Não vemos aqui nenhuma ação que indique isso. Não queimaram os ídolos, não deixaram os rituais pagãos, não voltaram à adoração, nada. O que o narrador do livro de Juízes nos dá um detalhe muito interessante. Ele volta a salientar aqui a intensidade do medo sobre o qual o povo vivia. E deixem-me só dizer isto, que ainda que o seu povo não se tenha arrependido, ainda assim o que nós vemos é que Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, Deus nomeia um juiz. Ou seja, isto está em consonância com aquilo que Paulo escreve aos Romanos, quando diz que Deus prova, ou Deus provou o seu amor para connosco, pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou, Deus começou a agir na salvação daqueles que eram o seu povo. E nós também chegamos ao arrependimento, porque Deus, Ele iniciou uma obra salvadora em nós, por meio da obra exterior do seu Filho, e temos a cruz como prova máxima do seu amor para connosco, e pela obra interior que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Ainda que o povo não se tenha arrependido, Deus age para que esse arrependimento, ele seja um arrependimento sincero, real, que traga o povo de volta para si. E é neste contexto de intensidade, medo, que surge então Gideão. E é interessante que vemos que Gideão ele estava a malhar o trigo. E quando Gideão ele estava a ter este trabalho, diz o verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então vemos que é o Senhor que vai ao encontro, é o Senhor que prepara todas as coisas. O anjo do Senhor uma teofania, especialmente Jesus, e ali Deus vai chamar Gideão.
E eu agora gostaria de pegar em 4 aspectos que têm a ver com aqueles a quem Deus chama. E o primeiro aspecto, Deus chama aqueles que estão a trabalhar. Vemos aqui claramente com Gideão. A segunda parte do verso 11 dá-nos o quê? Primeiramente, dá-nos a ideia da expansão e das incursões dos medianitas. Quando o anjo do Senhor aparece, vejam, Gideão estava escondido no lagar com medo dos inimigos. Vejam quão desesperadora era a situação em que Gideão vivia para ter que se esconder com medo dos medianitas. Um pouco como nós vivemos hoje, com medo, sobressaltados, não de um povo chamado medianita, mas daquilo que estamos a viver, da epidemia, da incerteza que está a causar na nossa economia. Vejam, Gideão, por causa das circunstâncias, ele vê-se forçado a malhar o trigo no lagar. Porquê é que Gideão escolhe este método? Porque assim ele estava fora da visão daqueles que os oprimiam. Porque, da perspectiva humana, ninguém malharia o trigo no lagar. Era um espaço pequeno demais, confinado demais, para se fazer este tipo de trabalho. Por isso também temos aqui uma referência. Vejam, quão pequena devia ser a colheita de Gideão para poder ser malhada no lagar. Mas vejam, ainda que ela fosse pouca, era a colheita de Gideão. E Gideão não queria ficar sem ela. Por isso, Gideão, ele estava a trabalhar. Por isso, Gideão, ainda que tivesse medo, Gideão estava a cuidar daquilo que era seu. E aqui nós temos logo a primeira lição com Gideão. Vejam, podemos dizer, Gideão possuía uma visão limitada. Sem dúvida que sim. Uma visão limitada, ele estava dentro do lagar, num espaço confinado e estreito. A visão de Gideão era limitada. Mas Gideão, ainda assim, era alguém que estava comprometido com aquilo que estava a fazer. Então a grande pergunta para nós, quando olhamos para Gideão, é se nós estamos também comprometidos com Deus. Porque vejam, o grande desafio que Gideão tinha pela frente era obter alimento para a sua família. Se calhar será o grande desafio de muitos portugueses ou da nação depois desta crise, desta pandemia passar. O que será da nossa economia? Se calhar o grande desafio para nós é providenciar sustento para aqueles que são a nossa família. Estamos preocupados com isso. Gideão, ele tinha este grande desafio. Embora que invasores hostis tivessem a impossibilitar o cultivo, a colheita e a preparação do alimento. Mas vejam, nada o deteve de ele manter-se fiel ao seu compromisso. Gideão tinha um compromisso. E por causa disso, Gideão foi criativo o suficiente. Mesmo com medo, ele improvisou uma solução para o problema. E o problema que nós vivemos hoje, os problemas que viveremos ao longo da nossa vida, serão sempre oportunidades para experimentarmos a fidelidade de Deus sobre cada um de nós. E sabem, é interessante que Deus não vai chamar aqueles que estavam escondidos. Deus não vai chamar aqueles que fugiram para as cavernas. Deus vai chamar Gideão que estava a trabalhar, ainda que estivesse no lagar. E Deus sempre vai chamar e Deus sempre vai usar aqueles que estão comprometidos com Ele. Aqueles que, apesar do medo, da incerteza, da insegurança, continuam a trabalhar para a glória de Deus. A grande questão é se eu também estou nesta condição. Sem dúvida. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, todo o esforço de Gideão e vemos que, neste aspecto, uma das qualidades que Deus viu nele. Gideão era um homem com qualidades. Às vezes focamos só o medo de Gideão. Gideão tinha sempre receio, era muito cauteloso, mas a cautela de Gideão foi uma qualidade. Quando Gideão agia, Gideão sabia que agia debaixo da vontade de Deus. Gideão foi corajoso o suficiente para enfrentar um exército com somente 300 homens. Gideão foi comprometido o suficiente. E foi estas qualidades que Deus viu em Gideão. E são estas qualidades que Deus tem que ver também em cada um de nós. Irmãos, pode não parecer, mas Deus sempre honra o esforço de todos aqueles que trabalham.
Deus sempre vai honrar o esforço de todos aqueles que se esforçam e que não desistem. Por isso também nós devemos crer, nos dias em que vivemos hoje, nas dificuldades e desafios que teremos pela frente, que Deus vai honrar o trabalho que a Igreja está a fazer, que Deus vai honrar o trabalho das nossas mãos, porque Deus é fiel para com aqueles que o servem e que estão comprometidos com Ele. Segunda característica da chamada de Gedeão. Deus vai chamar aqueles que estão disponíveis. Primeiro, Deus vai chamar os que estão comprometidos, estão a trabalhar, mas Deus vai chamar aqueles que estão disponíveis. Vejam, quando é que Deus vai chamar o Gedeão? Depois de um dia exaustivo de trabalho. Ele teve o dia inteiro a malhar o trigo no lagar. E no fim desse dia ele recebe uma visita especial, uma visita que mudaria para sempre a sua vida. Deus envia um mensageiro, o anjo do Senhor, e envia para trazer um grande desafio a Gedeão. E quando ele fala com Gedeão é tão interessante, a forma como Deus vê Gedeão e a cada um de nós. Vejam, verso 12, diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Sabem, alguém disse, li num livro, melhor dito, que há 3 formas de sermos vistos. Há a forma como os outros nos veem, há a forma como nós nos vemos e há a forma como Deus nos vê. E nós encontramos essas 3 visões aqui na narrativa da chamada de Gedeão. Primeiro, nós vemos aqui como Deus vê não somente Gedeão, mas a cada um de nós. Vejam, Deus vai tratar Gedeão como alguém corajoso e como alguém cuja presença do Senhor está com ele. Numa outra tradução diz poderoso guerreiro. Vejam, podemos olhar e dizer, mas Gedeão estava a malhar o trigo no lagar. Mas Deus não diz que Gedeão era medroso. Deus diz que Gedeão era corajoso. A grande questão é onde é que nós nos vamos enquadrar. Sabem, podemos perguntar, nós, diante do que já conhecemos sobre a história de Gedeão, se será que o anjo não se enganou? Será que não viu o mesmo que nós encontramos narrado no livro? No versículo anterior, do ponto de vista humano, Gedeão é-nos apresentado como um pobre homem que malhava o pouco trigo que tinha no lagar para escondê-lo dos medianitas. Do ponto de vista divino, versículo 12, para Deus, Gedeão era um homem valoroso e aquele a quem Deus ia usar para libertar o seu povo. E porquê que Deus faz isto? Porque vejam, mesmo ainda que apesar das suas limitações, e nós iremos ver que Gedeão teve que passar por um processo tão grande. Mas vejam, ainda assim, Gedeão era alguém que acreditava, mesmo na sua incredulidade, mesmo nas suas dúvidas. Gedeão era alguém que queria seguir a Deus. Gedeão era alguém que executava, mesmo debaixo de todas aquelas cautelas, alguém que executava de forma obediente tudo o que o Senhor ordenava para fazer. É verdade que naquele momento Gedeão não se via como um homem valoroso. Não. Nem nós o vemos assim. Mas a forma como Deus vai trabalhar em Gedeão, a forma como Deus vai ajudar Gedeão a crescer na sua incredulidade. Quando Gedeão duvidava, Deus estava com ele. Deus mostrava-lhe um sinal. Deus fazia algo sobrenatural. E vemos isto sistematicamente com Gedeão. Porque Deus, ele acreditava naquilo que Gedeão poderia ser. E o nosso Deus, ele continua. Há uma expressão muito interessante em Romanos. Paulo vai aplicar a Abraão. Mas diz lá no capítulo 4, verso 17, que Deus chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Se calhar, Gedeão naquele momento não se via como alguém corajoso, mas Deus ia trazer à existência o Gedeão que Deus queria que ele fosse. E é nesta expectativa que nós temos que deixar que Deus opere em nós. Sabem, o que tornava Gedeão valoroso, e eu acredito nisto, é no que vem a seguir. O que nos dá valor em nós não é a coragem que nós podemos ter. Mas vejam, Gedeão ele era corajoso. E Deus vai dizer isto porque o Senhor estava com ele. Então a coragem, ela não vem de nós.
A coragem vem de um Deus que está connosco, de uma presença real e verdadeira das nossas vidas, que nos leva a crer, mesmo contra a esperança, mesmo no meio da dificuldade. Nós queremos porquê? Porque acreditamos que Deus está connosco, porque a sua presença é real e verdadeira nas nossas vidas. Meus amados irmãos, é a presença de Deus com Gedeão, é a presença de Deus connosco que nos torna homens e mulheres valorosos. Esta foi a grande lição que Gedeão aprendeu com o Senhor. Sabem, Gedeão, ele não viu apenas o homem. Deus não viu apenas o homem, Gedeão, como era, como aquele que estava diante de si naquele momento. O homem fraco, o homem medroso, pelas circunstâncias que o rodeavam. Mas o Senhor viu aquilo que Gedeão poderia ser nas suas mãos. Alguém forte, alguém resoluto, alguém corajoso. E tudo isto foi resultado da presença de Deus com ele. O desafio que eu queria deixar com os irmãos nesta noite, é não deixemos que a visão que temos das circunstâncias à nossa volta limitem e impeçam o que Deus quer fazer ainda hoje nas nossas vidas e através das nossas vidas, nas vidas daqueles que nos rodeiam. Deus nunca nos vai chamar pelo que nós somos, mas Deus sempre nos irá chamar pelo que podemos ser nas suas mãos, se simplesmente colocarmos nele a nossa confiança e simplesmente estivermos disponíveis para fazer a sua vontade. Que a cada dia nós possamos crer que em todas as coisas somos quem Deus diz que somos e que em todo o tempo estejamos disponíveis para fazer a sua vontade. Terceiro aspecto da chamada. Deus chama os que estão comprometidos, Deus chama aqueles que estão disponíveis, mas Deus chama também os fracos para realizar a sua obra. E este é um aspecto muito interessante. Porque se de um lado temos a visão de Gedeão, a partir do verso 13 até ao verso 16, temos a visão de Gedeão sobre si. Vejam, quando Gedeão foi confrontado com a saudação do anjo, ele vai apresentar-lhe o contrário daquilo que o anjo havia dito sobre ele. Agora o discurso vai ser: o anjo disse isto, mas eu não sou nada disto. Não é? O anjo, Gedeão, vai apresentar toda a sua total inadequação, completa fraqueza para a tarefa para a qual Deus o estava a chamar. Então nós temos um Gedeão interessante, vejam, um Gedeão cético, cheio de ceticismo. Um Gedeão com uma imagem de si mesmo completamente negativa. Gedeão, não. Gedeão não era um poderoso guerreiro. Não, nada disso. Gedeão nem sequer acreditava que Deus estava com ele. Então como é que Deus vai chamar alguém assim? Porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece. Até nas nossas dúvidas, Deus ainda nos chama, porque Ele sabe o que pode fazer em nós, se nós nos colocarmos nas suas mãos. E é interessante, então, todo o diálogo que nós encontramos aqui. Porque agora, e aplicando a nós só podemos realizar a obra de Deus, irmãos, e nós temos um desafio tremendo pela frente, como igreja. Hoje e o amanhã serão desafios tremendos para nós. Mas sem dúvida alguma, nós só iremos enfrentar esses desafios. Só iremos vencer esses desafios se tivermos consciência da nossa própria fraqueza, como Gedeão tinha. Da dificuldade da situação em que estamos a viver, como Gedeão tinha. Porque só assim é que o Senhor nos toma, só assim é que o Senhor nos usa para que o seu propósito, para que a sua glória, ela seja vista e manifesta. Todo aquele que confia na sua própria força não pedirá a graça de Deus. Todo aquele que confia em si mesmo não dará glória ao Senhor por qualquer coisa que atinja. Porquê? Porque não tem consciência de quão necessitado está da graça de Deus na sua vida. Vejam, é interessante, no capítulo 7 em que nós temos a batalha e a vitória do povo de Israel, porquê que o Senhor pede de 32 mil, o Senhor vai só escolher 300?
para que o povo tenha consciência de que quem deu a vitória, de que quem venceu não foi Gedeão, de que quem venceu não foram os 300, mas que quem venceu foi Deus e que a glória tem que ser dada a Ele. Por isso é que quando nós olhamos para outros homens de Deus, eles foram o que foram porque tiveram consciência que não eram nada e tudo o que faziam para a glória do Senhor. Paulo, ele diz, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Nada é fruto de mim, é tudo pela graça. Quando chegamos a Isaías, quando ele é confrontado no capítulo 6 com a glória de Deus, existe a consciência de que é um homem pecador e que necessita da graça de Deus. Jeremias, quando chamado pelo Senhor, afirma, quem sou eu para que tu me envies? Sou um menino, agora vou... Não, mas Jeremias tinha consciência que precisava da graça. Moisés, e há muitos paralelismos com a chamada de Moisés, com a chamada de Gedeão. Olha, Moisés tantas desculpas deu que nem sequer sabia falar, mas na graça de Deus Moisés foi usado. A verdade também para nós é que em todas as coisas, meus amados irmãos, é na nossa fraqueza, é na nossa dependência dele, que em tudo somos aperfeiçoados para que o seu propósito se cumpra. Por isso é que quando chegamos a Filipenses, Paulo tem um texto tremendo. Paulo ora para que o Senhor tire o espinho da carne e diz que ora 3 vezes. E na terceira, lá em Filipenses 4:9, Deus diz... Paulo escreve que Deus falou com ele e disse, olha, Paulo, a minha graça é suficiente para ti, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, quando confrontado com isto, Paulo dizia, não, se tu me tirares isto, eu farei mais e melhor. E Deus diz, não, o que tu necessitas, Paulo, é da graça. E quando Paulo compreende isto, Paulo diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. E porque o poder de Cristo repousava em Paulo, por causa das suas fraquezas, Paulo diz, no verso 10, por isso, por amor de Cristo, isto é tremendo, diz, regozijo-me, ou seja, alegro-me. Aonde? Nas fraquezas. Nos insultos. Nas necessidades. Nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Gedeão era forte porque ele tinha consciência de que era fraco. E porque tinha essa consciência, então Deus podia usá-lo completamente para a sua glória. Agora, meus amados irmãos, um outro aspecto interessante é que muitas vezes nós andamos aqui a vacilar de um lado para o outro. O que é que eu quero dizer com isto? Sabemos que Deus nunca vai comprometer 2 coisas, a sua santidade e a sua graça. Deus nunca vai comprometer nenhuma destas. E muitas vezes o que nós fazemos geralmente é enfatizar um aspecto em detrimento do outro. Por exemplo, alguns dizem, Deus jamais me irá aceitar por aquilo que eu fiz. Se Deus soubesse o que eu fiz, se Deus conhecesse o que eu fiz, Deus nunca mais me irá aceitar depois daquilo que aconteceu. Ou então, outros dizem, não, Deus é amor, Deus aceita todas as pessoas, sem levar em conta o que fizemos. Então vivemos o dia a dia a oscilar entre Deus não aceita e entre Deus aceita, entre o padrão de santidade e o padrão da graça. Mas só conseguiremos apreciar estes 2 atributos. Ou seja, só nos conseguiremos apoiar tanto nos padrões perfeitos de Deus quanto na sua graça se nos agarrarmos à cruz de Cristo. Porque na cruz temos a santidade. Na cruz temos a graça. E só assim é que nos podemos agarrar. Vejam o verso 13. Vejam então como é que Gedeão vai então responder à palavra de ânimo do Senhor. Vejam, é interessante, não é? Diz assim o verso 13, respondeu-lhe Gedeão, ai Senhor meu, se o Senhor é connosco, por que nos sobreveio tudo isto?
o que é feito, todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Vejam, Gedeão não havia compreendido aquilo que o anjo havia dito no versículo 12. Não. O anjo disse uma coisa, Gedeão ouviu outra. Porquê? Porque Gedeão estava tão revoltado no seu coração. Havia uma revolta tão grande no seu coração. Gedeão estava indignado por tudo aquilo que estava a acontecer. Que ele responde assim: olha, se Deus fosse connosco. Não, se Deus, a mesma expressão que Paulo vai usar, não é? Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? No Romanos capítulo 8. Mas Gedeão usa desta forma: se Deus é por nós, então porquê é que estamos a viver isto? Se calhar perguntamos isso hoje, não é? Se Deus é por nós, porquê é que estamos a passar por isto? Se Deus é por nós, como é que Deus vai trabalhar com isto? Primeiro, Deus vai levar Gedeão a ultrapassar todo o seu ceticismo. Ceticismo presente no seu coração de duas formas: em relação a Deus e ao seu poder. E o segundo, sobre o que ele tinha, o ceticismo que ele tinha sobre si mesmo. E Deus então vai continuar, e Deus vai trabalhar neste lado. Vejam como é que Deus então vai encorajar Gedeão. Vejam, Gedeão questiona e vai dizer que Deus não está com ele, que Deus não está com o povo de Israel. Gedeão vai dizer na prática que o anjo estava provavelmente enganado. É como se nós pensássemos em voz alta. E vejam a pergunta que ele faz: se o Senhor é connosco, por que nos sobreveio tudo isto? Se o Senhor é connosco. A questão aqui é outra, ou podemos colocar de outra forma: como é que Israel poderia encontrar-se em tal calamidade, em tal aflição, em tal desespero, se o Deus dos milagres era com eles? Vejam, o argumento que usou é uma simples constatação dos factos. O que ele vai dizer é que Deus não está connosco, porque nos entregou nas mãos dos medianitas, em vez de nos resgatar como fez com os nossos antepassados. E sabem, nós hoje encontramos muitos na mesma situação que Gedeão. Hoje, muitos não conseguem entender o que estão a viver e a passar. E através das lutas e das dificuldades, muitos hoje não conseguem ver o agir de Deus nas suas vidas. Se calhar, quantos neste momento estão a dizer também, ou já pensaram, ou já disseram, que foram abandonados por Deus? Se calhar, muitos já pensaram, estão a pensar, já disseram: Deus já não ouve mais as nossas orações. Tal como Gedeão estava a dizer ao anjo. Mas deixa-me dizer, nesta noite, que Deus, Ele não nos abandonou. Deus, Ele não nos desamparou. Deus, Ele não se esqueceu de nós. Isaías 49 diz assim: será que Ele nem se pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, Ele nunca vos esqueceria. Deus não se esquece de nós. Deus não se esqueceu de nós. Deus não nos desamparou. E que nesta noite nós possamos crer nisto. Para quê? Para que a nossa situação ela possa mudar. Mas também é preciso termos uma atitude de fé, tomarmos uma posição. Porque se nós nos esforçarmos, o Senhor nos ajudará. Agora, qual foi o grande problema de Gedeão? Gedeão, ele não somente não acreditava, como ele também estava a fazer outra coisa. Ele estava a culpar Deus pelo estado em que as coisas estavam. Se calhar muitos já culparam Deus, ou estão a culpar Deus
pelo estado das coisas, por aquilo que já passaram nas suas vidas, por aquilo que já viveram. Gedeão simplesmente não acreditava. Ele está a culpar Deus pela opressão e aflição que o seu povo estava a viver. E esta aqui é a grande questão. Gedeão, tal como os israelitas, eles não entendiam que o problema não estava em Deus. Mas o problema estava em quem? Estava neles. Estava no povo de Israel. Porquê? Porque eles se haviam esquecido de Deus. Nós não podemos culpar Deus quando nós nos esquecemos de Deus e daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Sabem, na mente de todo o povo, desamparado somente, mas aquilo que o Senhor havia feito no passado, a expressão aqui é os grandes feitos, os feitos maravilhosos, isto não faziam parte do passado, não faziam parte do presente. Vejam, eles não conseguiam admitir, não conseguiam reconhecer que foram eles próprios que haviam trazido sobre si todas estas calamidades. Quando decidiram desobedecer a Deus, quando decidiram negligenciar a Deus e seguir a outros deuses. Nós sabemos, porque lá do versículo 7, no versículo 9 ao versículo 10, isto fica claro para nós. Deus diz por meio do profeta: não vos abandonei, vocês é que me abandonaram. Sabem, Deus o que fez, não abandonou o seu povo, mas Deus entregou-os na mão dos medianitas, não porque os tivesse abandonado, mas pelo contrário, Deus estava a usar as circunstâncias em que eles se encontravam para mostrar-lhes a miséria da idolatria e para levar o seu povo de volta a um arrependimento e a um clamor, a uma busca de socorro. Se calhar é tempo de nós culparmos Deus daquilo que estamos a passar hoje. Se calhar é tempo de culparmos os outros, mas é tempo de clamarmos ao Senhor, de procurarmos nele socorro. De procurarmos nele socorro. Se calhar aquilo que Gedeão queria era que o Senhor levantasse outro libertador, tal como fez com Israel lá no Egito, que Deus levantasse outro Moisés. Mas no versículo 12 é interessante. Deus diz a Gedeão, por outras palavras: não, eu não vou levantar outro Moisés. Tu serás um Moisés para esta geração. Tu serás um Moisés para este problema. E Deus chamou-nos a nós hoje como igreja, não para que outros Moisés sejam levantados, mas para que tu, eu, nós sejamos os Moisés, os Gedeões que Deus levanta para a nossa geração, para o tempo chamado hoje. Agora deixem-me dizer que é tão fácil nós cairmos nos mesmos erros que Gedeão e o povo caíram. Deixem-me dizer-vos em que aspecto. Primeiro, nós temos sempre uma tendência de vermos os nossos problemas como uma evidência que Deus nos abandonou. Alguém dizia esta semana, numa das notícias do telejornal, que Deus havia castigado e por isso estavam a passar por esta pandemia. Outros que Deus os havia desamparado. Primeiro erro é nós dizermos que Deus nos desamparou. Que os problemas são evidência do desamparo de Deus. Mas devíamos ver isto de outra forma. Em vez disso, eu devia perguntar-me a mim de que maneira Deus está a trabalhar neles. Ou seja, de que maneira Deus está a trabalhar nos problemas e por meio deles, para o nosso bem. Sabem, Paulo, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então significa que aquilo que eu estou a viver hoje não é porque Deus me abandonou, mas é porque Deus tem um propósito que eu não estou a ver. Mas que tudo isto e aquilo que eu ainda vou viver contribuem para o meu bem. Todas as coisas, boas ou más, contribuem para o bem. Ou seja, para que o propósito de Deus para as nossas vidas se cumpra. Então Deus não nos abandonou. Não, longe disso. Os problemas que vemos hoje não são sinónimo do abandono de Deus. Mas também há aqui um outro erro que nós cometemos. Geralmente, nós esperamos que Deus fazer algo em nós ou por nós. Esperamos que Deus faça, não é? É mais fácil. Nós simplesmente estalamos os dedos e esperamos que Deus faça, não é?
E quando Deus não age de uma ou outra maneira, nós perguntamos por que motivo Deus não manda alguém para nos ajudar. Como se Deus fosse um gênio, não é? Nós esfregamos, Deus aparece, pedimos e Deus faz. E quando nada acontece, nós, porque é que Deus não faz? Porque é que Deus não manda alguém? Porque é que Deus não envia ninguém? Ou seja, basicamente estamos a dizer, Deus, porque é que não lidas tu com este problema? Mas deixa-me dizer que nesta noite, isto é aquilo que nós não devemos pedir a Deus. Deus já está a lidar com o problema na sua soberania. E eu confio que Deus está a tratar. O que eu preciso de orar hoje é que Deus me capacite a lidar com o problema. E isto é uma oração completamente diferente. Que nós possamos orar para que o Senhor nos ajude e nos capacite a lidar com o problema que estamos a viver hoje. Não procuremos culpar Deus, mas que no meio da nossa aflição, esta possa ser a nossa oração. É tão fácil negligenciarmos a nossa responsabilidade pessoal. É tão fácil atribuirmos a Deus e aos outros as culpas pelos nossos problemas. Mas quando fazemos isto, estamos a afastar-nos mais de Deus. Estamos a entrar no campo da incredulidade, no campo da apostasia. Examinemos o nosso interior e se acharmos alguma coisa em falta, confessemos os nossos pecados e deixamos que Deus cure. Vejam como é que Deus responde à questão de Gedeão. Interessante, verso 14. Diz, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Pergunta atrás de pergunta. Pergunta atrás de pergunta. Vejam, com a primeira objeção de Gedeão, Deus vai dar uma promessa. E a promessa é alguma coisa tremenda. A promessa é que é Deus quem está a chamar. E é Deus quem está a enviar. E Gedeão tem que acreditar que há poder na certeza da chamada de Deus. Vejam, Deus quase de forma simples diz-lhe para Gedeão seguir em frente. Que isto não era um problema. Que isto não era verdade. Que Gedeão tinha que ultrapassar isso. Sim, Gedeão tinha que seguir em frente. Porque Deus estava-lhe a garantir que ele seria o libertador de Israel. A grande questão de Deus é, não te enviei eu. Não é outro que te envia, mas sou eu que te estou a enviar. Era Deus quem enviava Gedeão. Então a missão não foi algo que Gedeão inventou, mas foi alguma coisa que Deus trouxe à sua vida. E há aqui um outro texto interessante. Numa tradução diz então se virou. Numa outra tradução diz então, diz o Senhor olhou para ele. E eu queria pegar nisto para dizer que o Senhor continua a olhar para cada um de nós. Da mesma forma que o Senhor olhou para Gedeão, o Senhor hoje continua à procura de homens e mulheres que não se resignem à sua situação de derrota, de homens e mulheres que queiram fazer algo para mudar as circunstâncias à sua volta. Sabem, no princípio do capítulo nós lemos que israelitas, eles fugiam para as montanhas, escondiam-se nas cavernas com medo dos medianitas. Gedeão poderia ter fugido para a caverna, podia ter fugido para as montanhas, mas ele não aceitou a sua situação e por isso ele estava a trabalhar. Ele estava a malhar o trigo. E são estes homens e estas mulheres que Deus ainda hoje procura. Homens que não se rendem à situação, homens que não fogem, homens que não desistem, homens que estão dispostos a fazer algo para alcançar o propósito de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas deu-nos um espírito de fortaleza. E é neste espírito que habita em nós que nós avançamos. Verso 15. O Senhor vai lidar com a segunda aspecto do ceticismo de Gedeão. Verso 15, ele disse, ai Senhor meu, novamente uma pergunta, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor,
na casa do meu pai. Vejam, o que é que Gedeão tinha consciência? Que não era a pessoa mais qualificada para trazer uma mudança para o seu povo. Gedeão considerava-se o mais fraco e o menor. Mas foi ele a quem Deus chamou. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. É interessante vermos as objeções que Gedeão vai levantar. Vejam, Gedeão, ele vai olhar para si. É interessante. Na primeira, Gedeão olha para Deus e culpa o Senhor. Na segunda, Gedeão olha para si, porque já não podia culpar a Deus. E quando Gedeão olha para si, Gedeão vai encontrar uma série de coisas que o rejeitavam para executar a tarefa que Deus lhe estava a dar. Desculpas. Vai dizer que é o menor na casa do pai, que é economicamente e socialmente o membro mais insignificante, que pertence à família mais pobre da sua tribo, que vem da tribo mais pequena e mais insignificante, uma tribo que pertencia a Israel, mas era uma tribo sem importância. Portanto, Gedeão não confiava na sua capacidade para desempenhar o papel para o que ele estava a ser chamado. Era um Zé Ninguém, era um João Ninguém, não era um guerreiro, longe disso. Haveriam outros mais qualificados, haveriam outros mais preparados, haveriam outros melhores para a missão. Por isso a pergunta faz todo o sentido. Se eu me vejo assim, como é que eu posso livrar Israel da grande aflição? Só aqueles que possuem este espírito de humildade diante do Senhor, tal como Moisés, tal como Isaías, tal como Jeremias, é que podem cumprir o propósito e o plano de Deus. Sem dúvida alguma, ele só via na sua vida empecilhos, mas Deus era capaz de transformar esses empecilhos naquilo para o qual ele o havia chamado, que era alcançar a vitória. Então a força verdadeira do servo de Deus não vem de nós, não vem de Gedeão, mas ela vem de Deus. Sabem, meus amados irmãos, ninguém é forte o suficiente para resolver os seus problemas sozinhos. E especialmente quando falamos do problema principal do homem, que é o pecado. Em tudo dependemos de Deus e em tudo dependemos da sua graça. Por isso é que Paulo diz que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, como diz em Efésios. Por isso é que Paulo tem consciência, e quando escreve novamente aos Filipenses, lá no capítulo 4, Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. E a expressão no original é muito interessante. Paulo está a dizer, não é que pode todas as coisas, mas é que ele pode superar todas as dificuldades. Porque é isso que vem do contexto. Paulo diz, eu posso superar todas as dificuldades. Eu posso superar todos os problemas. Não em mim, não na minha força, mas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Os homens valentes hoje em dia são aqueles que colocam a sua confiança no Senhor e que dele dependem inteiramente. Não, o anjo não se tinha enganado. Sem dúvida, Gedeão era um poderoso guerreiro. O que Gedeão precisava agora fazer era unir a sua própria capacidade, que nós vemos lá no versículo 14. O potencial que existe em Gedeão, ele tem que ser unido ao conhecimento de duas coisas. A primeira está no verso 14, ou seja, lá que é Deus que o envia. O nosso potencial por si mesmo, ele nada faz. Mas ele tem que ser unido ao conhecimento de quê? Primeiro, de que é Deus que nos envia. Por isso é que vemos Gedeão sempre a pedir ao Senhor, confirma-me se és mesmo tu. Mas no verso 16, um outro aspecto interessante, vejam. Tornou-se o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Então não é somente a que o Senhor nos envia, mas nós temos que alicerçar também no quê? De que o Senhor, Ele está connosco. De que nós não vamos sós. De que nós não enfrentamos o desafio sozinhos. De que Deus está connosco. E se a primeira promessa
não produziu muito efeito em Gedeão, esta segunda certeza da parte de Deus teve um efeito, teve um impacto grande sobre Gedeão. Sem dúvida que ele estava certo em afirmar que não conseguirá libertar Israel com a sua própria força. Mas Deus agora está certo ao dizer-lhe também que é Ele que salvará Israel, juntando a força que há nele, com a certeza de que Deus o chamou para a tarefa e que Deus estará com ele nessa empreitada. E meus amados irmãos, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós precisamos agir da mesma forma para aquilo para o qual Deus nos chamou. Hei de ser contigo é a promessa que Deus deixa à sua igreja. Hei de ser contigo é a promessa que Deus deixou a todos aqueles a quem Ele chamou. Esta é a promessa de Deus para Moisés. Esta é a promessa de Deus para Gedeão. Esta é a promessa de Deus para Josué. Ainda que possamos duvidar, Deus prometeu estar connosco e Ele estará connosco a cada dia. Podemos e temos a tendência humana de julgar aqueles que duvidam de Deus, mesmo quando têm uma prova em primeira mão das suas ações poderosas. Mas vejam, tantas vezes também falhamos em demonstrar uma confiança total. E vejam o que é que Deus faz. Deus pega em tudo isto e, apesar da fraqueza de Gedeão, apesar das dúvidas de Gedeão, Deus vai realizar a sua vontade. E Deus quer fazer isto. E Deus pode fazer isto em nós também, nos tempos em que vivemos hoje. Deus não está no passado, Deus está connosco e Deus continua a fazer milagres hoje, como fez no passado. Então a maior bênção que nós temos para nós, sem dúvida alguma, é a presença de Deus nas nossas vidas. Sabem, meus amados irmãos, quando Jesus veio ao mundo para habitar ou fazer o seu tabernáculo entre os homens, foi-lhe dado um nome, Emanuel. E esse nome significa Deus conosco. É interessante também que no final da sua missão terrena, diz lá João que Jesus foi preparar um lugar para nós na presença do Pai. E Deus prometeu fazer morada naqueles que o amam. E Deus fez isto em Gedeão. E Deus quer fazer isso conosco também. Aplicando há certezas sem fim nas promessas que Deus deixa a Gedeão, nos versos 14 e 16, e também a todos quantos Ele chama. Há poder na certeza da chamada do Senhor. Há poder ainda maior na certeza da comunhão com Deus. É isso que encontramos no verso 16. E estas duas promessas, é interessante, têm um paralelo no Novo Testamento. Um pouco antes de Jesus subir aos céus, em Mateus 28, 19 e 20, Jesus cita exatamente estas mesmas duas promessas. Jesus diz: porventura não te enviei eu? E já que estou contigo, tem claramente um paralelo na grande comissão que Jesus deixou à sua igreja. Ele não nos deixou sós. Ele enviou-nos, deu-nos a sua autoridade, deixou-nos o seu poder, prometeu estar connosco todos os dias da nossa vida para realizarmos a obra para a qual nós fomos chamados. Então, meus amados irmãos, aplicando, Deus prometeu dar a Gedeão a força que ele necessitava para vencer a oposição. Deus disse-lhe: eu hei de ser contigo. Irmãos, não apresentemos desculpas, não olhemos para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, mas que em tudo possamos entregar nas mãos de Deus, para que Deus, por meio delas, possa operar em nós. Irmãos, como Gedeão, possamos servir a Ele de maneiras específicas. Que Deus nos dê as ferramentas e as forças que precisamos. E que não apresentemos desculpas. Lembrar Deus das nossas limitações sugere que Deus não conhece tudo a nosso respeito. Ou se calhar que Deus cometeu um erro a avaliar o nosso caráter.
E há tanta gente que perde tempo a apresentar desculpas a Deus. Mas que nós sejamos aqueles que passamos tempo a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E por último, e concluindo, do verso 17 até ao verso 24, Deus chama aqueles que reconhecem as suas dúvidas, a sua incredulidade. Vejam, do verso 17 ao 24, nós vemos aqui que Deus o anjo do Senhor faz alguma coisa sobrenatural. Dá um sinal sobrenatural a Gedeão. Porquê? Porque a fé de Gedeão precisava de um apoio. E por isso Gedeão pede um sinal a Deus. Mais uma vez, Gedeão não reagiu prontamente à chamada de Deus. Gedeão estava a ser cauteloso e de modo respeitoso pede um sinal. E o que nós vemos é interessante. E gostaria só de salientar isto. Que lá nós vemos que Gedeão prepara um cabrito, tudo, pôs no cesto, no caldo, numa panela, trouxe até debaixo do carvalho e o apresentou. Verso 20, e o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre a panha e derrama-lhes por cima do caldo, e assim o fez. Acendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, trazia na mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da panha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu que Gedeão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abisritas. Vejam, eu queria só terminar com isto. Quando Gedeão compreende, porque só aqui é que Gedeão compreende que está diante da presença de um anjo. Somente agora, vejam, é que Gedeão se mostra profundamente agradecido. Gedeão tem consciência, e é com isso que eu gostaria de terminar, que Deus providenciou a graça para que, no momento difícil que eles estavam a viver, para que, apesar da sua incredulidade, vejam, Deus não rejeitou, mas Deus fez o que Gedeão queria. Vejam, Deus providenciou a graça para que, através da graça de Deus, Gedeão pudesse ter paz com Deus. Por isso é que temos o verso 24. Ele construiu um altar para Deus, o Senhor o chamou de o Senhor é paz. E a partir deste momento, vejam, Gedeão começou dizendo: Deus abandonou-nos, Deus deixou-nos, Deus desamparou-nos, Deus não quer mais saber de nós, nós vivemos no medo, nós vivemos na aflição. E Gedeão termina, vejam de que forma, Gedeão não pensa mais agora que o Senhor abandonou o seu povo no meio da aflição, no meio da opressão, mas vejam, Gedeão agora sabe, ele tem a convicção, ele tem a certeza de que o Senhor está com eles para dar-lhes a paz que eles necessitam, à medida que eles adoram e que eles cultuam ao Deus verdadeiro. Meus amados irmãos, Deus quer que neste tempo nós possamos experimentar e viver a paz, a sua paz, a paz que excede todo o entendimento. E essa paz, ela é vivida, é experimentada à medida que nós adoramos ao Senhor, à medida em que ainda no meio da dificuldade nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Irmãos, é tempo de experimentarmos a paz. Ela é nos dada pela graça de Deus. Agora não era mais Gedeão a malhar o trigo no lagar, mas era um Gedeão que saiu da visão que o limitava para contemplar aquilo que Deus tinha. O desafio era grande, a luta era tremenda, sim, mas o Deus estava com ele. Mas aquilo que nós precisamos é de perceber nos nossos corações e nas nossas vidas que Deus está connosco. Que possamos compreender e viver, ainda que não compreendamos qual é a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Não sabemos o porquê daquilo que está a ocorrer no mundo, não percebemos nem compreendemos o impacto que isso vai trazer, mas a nossa fé, ela está no Deus que controla todas as coisas. Irmãos, e que não possamos ser Gedeões, sim, lá escondidos com medo,
israelitas escondidos na caverna, porque os midianitas vinham, mas que possamos, no meio da aflição, cultuar e adorar a Deus. Porque quando agirmos assim, a paz que Paulo fala, a paz que Cristo nos deixou, a paz que provém da graça demonstrada na cruz do Calvário, ela é derramada sobre nós. E no meio de tudo isto, ainda que nada altere à nossa volta, ainda que nós olhemos para hoje e nada mude, e parece que Deus não faz, e parece que Deus nos amparou, que a graça de Deus possa dizer, não, Deus está a fazer. E que essa paz, essa certeza que Deus está a operar, ela possa inundar as nossas vidas, os nossos corações. Nós é tempo de experimentarmos paz no meio da aflição. É tempo de experimentarmos isto. Rejeitemos dos nossos corações a ideia que Deus nos desamparou, que Deus nos abandonou. Não. Deus está connosco. Deus está presente. Por isso adoremos ao Senhor. Prestemos culto ao seu nome. E no meio dos louvores experimentemos a paz que provém dele. Que Deus ricamente vos abençoe. Vamos ainda louvar ao Senhor. Eu convido a cada um a ir nos seus lares dizer: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor, liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
Amém. Nós vamos chegar ao fim do nosso tempo aqui. Dizer a todos os irmãos que estaremos de volta no próximo domingo, às 16 horas. Estaremos aqui para mais um culto de pregação do Evangelho. Não se esqueçam da escola dominical, 11 horas a classe para as nossas crianças e depois ao meio-dia classe para os jovens e às 16 horas o nosso culto aqui. Lembrar que o nosso relógio de oração continua a funcionar, os assuntos são os mesmos, orar para que orarmos para que o Senhor possa parar e impedir o avanço do Covid-19, orar pelas nossas autoridades. São tempos difíceis, irmãos, e temos que orar por eles. Orar também pela Igreja do Senhor, não somente aqui, mas pelo mundo. Orar por Espanha, pelas igrejas que estão a passar situações muito complicadas. Recebemos, através da Assembleia de Deus do Porto, a pedirem orações. E vamos orar, irmãos, a situação está muito difícil. Há que tenha misericórdia. Vamos continuar a orar pelos profissionais de saúde, por todos aqueles que estão na linha da frente. Vamos orar por todos aqueles que estão doentes e agradecer por aqueles a quem o Senhor já pôs a sua mão. Orar pelo pastor Norinha, pelo seu irmão, pela esposa, que o Senhor possa continuar a ajudar na recuperação. Orar por todos aqueles que estão doentes, que possam conhecer a Cristo. Orar pelas famílias enlutadas, vamos entregar no altar de Deus. Também por toda esta situação económica, vamos orar para que o Senhor nos guarde, a todos nós, e a cada dia cuide das nossas vidas. Lembrar também que a nossa convenção, ela no próximo domingo, ela convocou um dia nacional de oração e jejum, como fez já neste mês que passou. Todos os irmãos que se quiserem unir a este dia, está bem, no próximo domingo, dia 5, todas as nossas igrejas vão estar então tirando um dia para jejuarem e orarem para que o Senhor possa pôr a sua mão. Amém? De resto, irmãos, Deus vos abençoe e que possamos continuar firmes no Senhor, desfrutando ainda em tempos difíceis da sua paz. Terminemos só com uma palavra de oração. Senhor amado, te agradecemos porque Deus, tu és aquele que nos conhece, és aquele que sabes tudo em nós. És aquele que nos chama e que nos capacita, Senhor. Sabemos que tempos difíceis, Senhor, estamos a viver, que estão diante de nós, mas confiamos em tudo, Senhor, em Ti, Senhor, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Deus amado, obrigado porque mesmo nestes tempos podemos sentir a Tua paz e que em todo o tempo possamos, Senhor, cultuar e adorar-te, Deus, e experimentar esta paz que excede todas as coisas. Deus amado, Senhor, continua cuidando do Teu povo, cuidando de cada um de nós, cuidando da Tua igreja. Deus, que Tu sejas, Senhor, com cada um deles. Pai, tudo isto nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.